Evangelho de João, capítulo 10. Nesse texto a ver, nós vamos ler um versículo. Mas eu peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque vamos ler alguns textos. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Amém? Podemos assentar. As portas, muitas vezes, amados, elas nos trazem algumas circunstâncias interessantes. E essas circunstâncias fazem com que a gente tente entender quais são os papéis destas portas para nós. E se a gente buscar uma definição para que serve uma porta, ela tem 3 definições. A primeira seria para ter acesso, para você acessar algum lugar, entrar em algum lugar, sair de algum lugar. A segunda seria obstruir a um acesso, que a pessoa não consiga entrar ali. Então tem uma porta, que nem nós temos a porta de aço, para o ladrão não entrar, não é? Para que não entre quem não seja desejável. Mas quando nós abrimos a porta de aço, nós queremos que todos entrem e possam conhecer Jesus. A terceira finalidade que uma porta pode ter, e é o que eu acabei de falar, é a proteção da segurança, a nossa segurança. E nós nos preocupamos muito com as portas da nossa vida. E a Bíblia relata 4 portas que eu quero tratar com você nessa noite, bem rapidamente, porque nós temos a ceia, nós temos a oração que o pastor Paulo vai fazer das portas abertas, e eu creio que o Espírito Santo de Deus trará essas portas abertas sobre a tua vida hoje, no nome de Jesus. Quando nós olhamos para isso, nós vemos no próprio texto de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus se tornando esta porta. E esta porta, que é Cristo, ela sempre estará aberta. É uma porta em que nós temos livre acesso, conquistado por Jesus na cruz. Ele se oferece a nós, Ele se oferece de forma completa. Quando nós vamos lá no Evangelho de João, no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque, o que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós entramos pela porta de Cristo, nós obtemos o quê? A vida eterna. Essa mesma porta que nós estamos falando, desse mesmo versículo, ela nos traz o quê? Segurança de vida. Você adentra ela e você consegue compreender que o seu caminho está seguro. Pode vir os espinhos, pode vir as dificuldades, mas o caminho é seguro. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele diz algo interessante que nós precisamos entender, que esta porta também ela é assim. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos as que encontrem. Essa mesma porta que nós vemos aqui é a porta que é Cristo. Ela é uma porta estreita, mas ela é uma porta que traz vida. A porta da perdição, ela é larga. Outro dia eu comentava aqui na nossa própria comunidade, tirando hoje que é dia das mães, né, até de manhã vieram poucas pessoas, hoje também vieram poucas pessoas à noite. Mas se nós prestarmos atenção em tudo que está ocorrendo, a porta ficou muito estreita para entrar, porém a de saída está enorme.
A porta da perdição está enorme dentro da igreja. As pessoas estão saindo a rodo. E por que estão saindo a rodo? Porque não estão caminhando com o caminho da vida. Porque não entendem que o muito fácil agora está te provocando o fim da sua vida lá na frente. Não é fácil viver com Jesus, porque Jesus nos propõe uma vida diferenciada, uma vida do bem, uma vida de paz, uma vida em que a gente sugere o contrário do que o mundo diz. O mundo, que são as pessoas, que é um caminho de futilidades, que é um caminho de dificuldades, ou que é um caminho de pessoas que só pensam nas coisas materiais, vai gerar sim lá na frente um caminho de dificuldade para a sua vida. E essa porta estreita, e é interessante que ela foi muito utilizada durante anos, não é? Eu lembro quando lá na igreja, quando pequeno, eu falava: olha, a porta é estreita, hein? Cuidado, a porta é estreita, mas o caminho da perdição é longo, e é aberto, e é fácil de você cair nele. E é mesmo fácil, irmãos. Como é fácil da gente cair, como é fácil da gente se arrebentar, como é fácil. Mas quando nós entendemos isso, nós prestamos atenção que esta porta, que é Cristo, mesmo sendo estreita, traz vida sobre a tua vida. Segunda porta que a Bíblia fala, ela está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Olha que interessante. Diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aqui o apóstolo João está escrevendo as cartas às igrejas, e essa aqui é a igreja em Filadélfia, uma igreja onde nós vemos santidade, amor. E interessante que ele fala de uma porta que não pode fechar. É uma porta que está aberta. Mas está aberta a uma igreja daqueles que permanecem em Deus, daqueles que permanecem na palavra, daqueles que andam corretamente, daqueles que querem estar no serviço à casa de Deus. Se você ler sobre Filadélfia, você vai ver o contrário de que muito está sendo vivido hoje. Nós precisamos viver esta palavra de forma verdadeira. Cristo abriu uma porta para o ministério, para cada um de nós. Esse papinho que você possa ter ouvido falar lá atrás: olha, servir a Deus é só para alguns, é só para o Maurício, é só para o Luiz, é só para o Diego, para o Paulo, para a Carol. Amados, servir a Deus é para qualquer pessoa que entrar pela porta e querer servir a Deus. Filadélfia mostra isso para nós, e quando nós olhamos isso, a gente precisa prestar atenção. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, meus amados: a mesma porta que o apóstolo João disse lá em Apocalipse 3, 8, é essa mesma porta, a porta aberta que Cristo nos deixa para servirmos. Uma porta que nós não temos força para fechar, não temos condição para fechar, mas quando entramos, vivemos o excelente de Deus. Amados, eu já ensinei isso aqui. O diabo te dá o bom, sabia? O diabo te dá o bom, mas excelente só Deus dá. A excelência é só Deus que entrega. E muitas vezes a gente fica sempre preocupado: eu quero ter o bom. Amados, eu vou dar um exemplo para vocês bem chulo, né?
Vamos pensar em padaria? Vamos? Hoje foi um dia que muitos devem ter comido bastante, né? Porque Dia das Mães sempre se come. Hoje eu comi feijoada, amados. Comi uma bela feijoada. Tudo bem que foi minha sogra que fez, mas uma bela feijoada. Mas padaria. O pão de padaria é diferente de uma para outra? É ou não é? Sim ou não? Sim. Perto da minha casa tem umas 3 padarias, mas uma pertinho da outra. Uma chama Primícia, outra chama Carol, e a outra eu esqueci lá da Lins, qual que é o nome? Eu esqueci. Como que é o nome da Lins, mano? Aquela que você compra lá na Lins. Você também não sabe o nome? Mas amados, quando a Primícia abriu, que é uma padaria dessas lindas, que vende de tudo. Quem já viu esse tipo de padaria? Parece um mercado, né? Você entra lá, tudo que você imagina. Que pão maravilhoso. Que pão diferenciado. Coitada da Carol. A Carol estava arrebentada, antiga. O que ela teve que fazer? Reformou tudo. Aí o pão dela agora está melhor do que o pão da primícia. Eles abriram a porta para a excelência. Enquanto eles estavam naquele mundinho deles e não tinha ninguém que cutucasse, eles continuariam ali. Só tem eu aqui, então eu vou vender o pão do jeito que eu acho que eu tenho que vender. Põe menos trigo, menos isso, uns mirradinhos, e não estava nem aí se queimava, e não estava nem aí se ficava cru. A nossa vida é mais ou menos parecida com isso, sabia? Se nós não entendermos que quando a gente entra na porta de Cristo, a gente tem que viver a excelência de Deus, a gente fica antes, e o antes é viver só o bonzinho, e a gente se acostuma com aquilo. O ser humano se acostuma com o pior. Já percebeu isso? A gente se acostuma. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você entra na porta que Cristo abre, você vive o excelente de Deus todos os dias, e você come do melhor, que é o alimento da palavra de Deus. Mas às vezes a gente não quer comer o melhor. Às vezes a gente quer viver esse mundinho que a gente vive e continua comprando pão mirradinho, aquele pão daquela padaria, aquela padaria que não pensa na qualidade. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem padaria antiga que faz pão gostoso, não tem? Tem uma padaria lá no Cambucê que a gente tem dificuldade de ir lá, que é na Naneri, na rua Naneri, que faz um pão, amados. E ela deve ter uns 60 anos, a padaria não mudou nada ainda. Ela continua do mesmo jeito, de estrutura, né? Mas o pão é bom demais. Mas quando você faz pela excelência, Deus honra. E eu profetizo que você vai entrar nesta porta que o apóstolo Paulo falou, e você verá e viverá a excelência de Deus. Outra porta que nós vemos que Deus fala está em Mateus capítulo 25, 10. Acompanhe comigo. Mateus 25, 10. O Evangelho de Mateus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amados, aqui fala sobre a parábola das 10 virgens. E aí tem mais. É interessante que a porta ela vai ser fechada um dia. A porta para o céu vai ser fechada um dia. E você precisa estar pronto. Porque se você não estiver pronto, você vai dar com a cara na porta, vai bater. E aí, como é que vai ser? Eu quero entrar no céu. Quem quer entrar no céu junto comigo? Eu desejo entrar por esta porta e viver com o Senhor. Porque, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Depois que a porta é fechada, depois que ela é bloqueada, é proibida a entrada de pessoas. Não entra mais ninguém. Acabou.
Simples assim. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Essa para mim é a única porta que a gente fecha. Ah, mas pastor, a Bíblia não disse que Deus, quando abre uma porta ou fecha uma porta, só Ele pode abrir ou só Ele pode fechar? Verdade, amados. Mas essa porta para mim, e eu vou explicar para vocês, é o tipo da porta que a gente fecha para nós mesmos. Porque passa a oportunidade de nós entrarmos e nós não entramos. Não tomamos posse, não andamos para dentro, não caímos para dentro do céu. Então eu fecho a oportunidade de Deus na minha vida. Eu acredito e tenho a certeza absoluta que quando nós não entendemos isso, não entendemos que a porta que é Cristo está aberta para que possamos ser salvos, nós fechamos a porta de Deus, a oportunidade de Deus para a nossa vida. E a última porta que está detalhada lá em Apocalipse é a porta do coração do homem. Lá no texto diz sobre a igreja de Laodiceia. E é uma igreja em que nós tomamos um pouco de cuidado, né? Porque eu já vi muito pregador falando sobre ela. E olha só o que ela diz no verso 20 do capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Diz mais: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amados, eu quero dizer algo para você. Muitas vezes nós não entendemos que nós não podemos ser que nem a igreja, que é morna, que nem é quente e que nem é frio. Eu digo às vezes para vocês aqui que nós estamos batalhando espiritualmente para que nós saiamos de uma posição que não é uma posição agradável. A posição agradável para Deus é aquela que nós adoramos verdadeiramente Ele. E quando nós entramos por esta porta, nós nos derramamos na presença do Senhor. Você começa a servi-lo, você começa a adentrar naquilo que Ele tem preparado para você, e você já começa a viver a eternidade com o Senhor. Se eu for fazer uma correlação, na qual Deus diz para nós que os anjos estão lá cantando santo, 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 o tempo todo, como é que nós deveríamos fazer aqui na nossa igreja? Quando entramos na porta, cantar santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos abriu uma porta onde nós pudéssemos ser salvos. Nessa noite, nós vamos fazer a oração das portas abertas sobre a tua vida agora. E eu creio fielmente que Deus abrirá a porta. Quem precisa de uma porta aberta hoje aqui? Deixa eu falar uma coisa para você, a sua porta já abriu, meu amado. A porta é Cristo. Ela já está aberta para mim e para você. É que sabe o que acontece? Durante anos, isso foi usado para dizer para mim e para você que, olha, Deus vai abrir uma porta de emprego, Diego. Não, amém. Vai, Deus pode? Pode. Mas qual é a verdadeira porta que Deus quer que a gente entre? É a porta que é Cristo. É a porta da salvação. Porque a porta de emprego é a consequência daquilo que Deus faz nas nossas vidas. A porta, muitas vezes, de uma casa nova
é consequência do que Deus faz nas nossas vidas. Consequência. Não prioridade. E não o essencial. E aí eu vou dizer para você, e que você olhe para mim. Pare de abrir portas que não são as verdadeiras portas. Que não são as portas boas para a nossa vida. A porta boa para a nossa vida é Cristo. E sempre será. Eu não sei quem gosta de assistir filme de terror. Não gosta, pastora? Mas é interessante filme de terror, pastor Davi. Porque assim, você está lá naquele suspense, sabe que a casa é assombrada, sabe que o bicho está pegando, né? Em vez de a gente fugir, ou a personagem fugir, né? O que ela vai fazer? Vai lá e abre a porta para ver o que está acontecendo. A gente é assim, amados. Desculpa. A nossa vida às vezes parece um filme de terror. A gente sempre abre a porta para a assombração entrar. Para de abrir a porta para a assombração. Para de abrir a porta para o diabo. É isso que ele mais deseja. Deixa eu te explicar um detalhe importante antes de nós fazermos a oração agora das portas. A gente só dá liberdade ao diabo quando a gente abre a liberdade para ele. Eu só dou autoridade se eu realmente quiser. Se eu não quiser, amados, não entra diabo na minha casa. E não vai entrar diabo na sua casa no nome de Jesus Cristo. Assombração nenhuma. Quem já viu assombração aqui? Eu já vi. Muita assombração. Eu já vi muito demônio. Eu quero voltar a ver, porque eu quero mandar ele embora em nome de Jesus Cristo. Eu quero salvar pessoas e levar elas aos pés de Jesus. Mas eu abri a porta da igreja para isso. Aliás, nós não deixamos aberta, irmão José? Não foi? Deixamos ela aberta para isso. Agora você entrou, faça a sua parte. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E eu creio que se você entender que a porta é Cristo e você entrar por ela e declarar que Ele é teu Senhor e que Ele é teu Salvador, a tua vida mudará. Vamos orar, pastor?